Graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Que bom que você está aqui junto conosco. Seja bem-vindo a mais este tempo especial que o Senhor preparou para nós. Este é o momento onde nós podemos estar juntos, reunidos, no nome de Jesus. E é neste momento em que a presença dEle invade o nosso coração, nos transforma, nos renova. E é isso que Ele deseja fazer neste dia, nos encorajar, nos fortalecer, transformar o nosso coração. Mesmo nós estando fisicamente distantes, nosso coração, nosso sentimento é um só. O Espírito que nos une é um só. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos consagrar este tempo, esses próximos minutos, aí na sua casa, onde você está. Consagre este tempo ao Senhor. Que nada impeça o agir e o fluir do Espírito Santo neste momento, em nós, através de nós. Abra o seu coração a Ele. Dê este lugar, dê esse espaço. Dê essa oportunidade ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que nós temos mais uma vez, Deus. Pai, sabemos que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. O Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos. E nós queremos todos os dias entregar mais de nós, entregar mais do nosso coração diante do Senhor, diante do teu altar, para que o Senhor continue a trabalhar com a gente, continue a nos amparar, continue a nos sustentar, continue a nos proteger, continue a nos dirigir dia após dia, Senhor. Nós consagramos estes minutos ao Senhor, para que teu Espírito Santo fale com a gente. Nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Não somos nada sem a Tua presença, e nós reconhecemos isso, Pai. E nós queremos dizer que Te amamos acima de qualquer coisa, Pai. Continuamos declarando a Tua bondade, continuamos declarando a Tua fidelidade, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer provação. O Seu amor, a Sua bondade, a Sua fidelidade permanecem para sempre, Deus. Nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos. Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Amém? Nas tribulações, és minha paz. Cante conosco. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por isso canto. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Pois Ele é bom. Pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor, incomparável, Senhor. Nas tribulações, és minha paz. Quando fraco estou, és minha força, meu amor, minha vida, alegria e canção. Admiro tua bondade, por
por isso canto. Louve a Ele, louve, louve ao Senhor, louve, louve ao Senhor, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor, incomparável, Senhor. Louvemos a Ele. Louve, louve ao Senhor em todo tempo. Louve, louve ao Senhor, sim, louve, louve, louve ao Senhor todos os dias. Louve, louve ao Senhor, pois Ele é bom, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor, incomparável, Senhor, pois Ele é bom, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor, incomparável, Senhor. E a última vez cantamos, pois Ele é bom, piedoso, é Deus de amor, incomparável, Senhor. Louve ao Senhor, sim, louve ao Senhor, sim. Glória a Deus. Nós te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Tu és este Deus, Pai. Temos provado da tua fidelidade dia após dia, Senhor. Essa é a nossa oração de gratidão. O Senhor tem sido a nossa paz em meio às tribulações. O Senhor tem sido a nossa força quando estamos fracos, quando nos sentimos desamparados, desprotegidos. O Senhor é o nosso refúgio, nós podemos nos esconder em Ti. Tu és a nossa esperança, esperança de um futuro contigo, uma vida cercada da Tua bondade, da Tua graça. Nós Te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor vem até nós. O Teu amor nos alcança a cada dia. A Tua salvação nos alcança todos os dias. Obrigado, Deus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Clame a Ele, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos,
não percam a fé. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Cante isso. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Se Ele vem para te salvar. Ele vem para ti. Se Ele vem contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Estamos seguros em Ti, Senhor. Nossos olhos, nosso coração se voltam ao Senhor neste dia. O Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta que nós buscamos tantas vezes. E tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas incertezas, tantas inseguranças. O Senhor é a resposta que nós te buscamos hoje. Cedo eu te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Minha alma te anela em conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e à sombra de tuas asas
eu me achegarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Tua destra, Senhor, cedo eu te buscarei, de madrugada me achegarei a ti, minha alma te anela em conhecer, para ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e à sombra de tuas asas eu me achegarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, somente de ti, e à sombra de tuas asas eu me achegarei. Minha alma está pegada a ti, pois tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Tua destra, Senhor, sinto a presença. Obrigado, Senhor. Como é bom poder estar convictos de que a boa mão do Senhor é aquela que nos sustenta em todos os tempos e em qualquer situação. Hoje, mais uma vez, você pode provar o cuidado de Deus. Você pode experimentar a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E eu tenho certeza que todos nós podemos abrir o nosso coração hoje para Deus, e cada um de nós temos carências, necessidades, temos algumas coisas muito íntimas que somente o Senhor pode suprir, somente Ele pode responder, somente Ele pode te dar. Descanse no Senhor, receba da parte de Deus hoje a atenção que você tanto necessita, que talvez tenha buscado em tantos lugares sem encontrar, mas Deus preparou esse momento para você. E ainda hoje pela manhã nós tivemos um tempo orando, e completei nessa semana 7 dias
orando com alguns irmãos, aqueles que puderam e que desejaram, desde segunda-feira até hoje, domingo, nós estivemos orando às 6 horas da manhã. E todas as vezes que a gente entra na presença de Deus, somos surpreendidos. E quando a gente cantava aqui, cedo eu te buscarei. Como é bom estar saciado logo pela manhã na presença de Deus, para a gente ver fluir através de todo o agir dele, de toda a provisão que ele traz para o nosso coração, de sabedoria, de discernimento. Como é bom ver fluir o dia firmados, inspirados e fundamentados naquele único que pode nos dar a vida abundante, plena, e que através de Jesus, seu Filho, nos deu essa possibilidade. Nós estamos vivendo dias de milagres, precisamos de milagres, e em todas as áreas, não é só na nossa vida física, não é só por conta da pandemia, nós precisamos de milagres dentro da nossa casa. Você sabe, aí dentro do seu lar, lá com os seus pais, lá com os seus filhos, lá no seu relacionamento conjugal, lá com o seu vizinho, lá no seu trabalho. Mas nós cremos e com certeza dia a dia vamos poder provar os milagres de Deus através do nosso relacionamento com Ele. Vamos consagrar ao Senhor esses minutos que teremos meditando na palavra. Faça isso comigo. Pai, obrigado por esse momento de adoração, de louvor. Como é bom, como é gostoso, como nos faz bem cantar louvores e te adorar. Como está escrito, podemos de fato perceber que o Senhor habita em meio aos louvores, e que a nossa boca tenha sempre um cântico novo para te glorificar e te exaltar. Recebe agora esse momento do nosso culto racional, do nosso culto inteligente, do nosso culto intencional, e fala conosco, Pai. Trabalha no nosso coração e na nossa vida. Realiza os teus milagres em nós e através de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ao longo desse mês, nós paramos para pensar sobre os milagres que podemos viver, provar, podemos desfrutar dia a dia. Eu sempre quero trazer a lembrança que não é apenas no mês de março que é o mês dos milagres. Nós já estamos vivendo os milagres de Deus há muito tempo. E nós vamos continuar a viver, nós vamos continuar a provar, não é? Então você vai continuar a viver isso se você pode crer. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. E a gente consegue crer no Senhor porque nos relacionamos com Ele. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E dentro dos relacionamentos que desenvolvemos com Deus, em todas as esferas da nossa vida, somos treinados, capacitados para viver os nossos relacionamentos aqui, com as pessoas que estão próximas de nós, aquelas que convivem com a gente. Então é dentro da sua casa, é lá no seu trabalho, são com os amigos, são os relacionamentos que você desenvolve. E eu quero chamar você para a gente viver uma experiência maravilhosa na presença de Deus, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1.
segundo livro dos Reis, lá no capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ver, mais uma vez, um agir sobrenatural de Deus. E maravilhoso, maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra o caráter de Deus, a natureza de Deus. E como nós, eu e você, conhecendo ao Senhor, podemos viver essa experiência, essa convivência com o nosso Criador, com o nosso Salvador, dia a dia, permitindo que todo o seu agir, toda a sua graça, faça parte do nosso caminhar sobre a face da terra. Veja comigo, verso 1, e esse texto é maravilhoso. Mais uma vez, segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ponto. Vamos parar aqui um instante no verso 1. Imagine só esta situação. Ezequias, muito doente, e a gente sabe quando a gente não está bem. Ele sabia que a sua situação era grave. Ele já, segundo o texto, tinha passado por uma fase daquela doença que quase completou seus dias, a sua caminhada aqui. Terminou o seu tempo, quase. Diz as Escrituras, a gente leu, quase morreu. Sabe aquela situação? As pessoas pensaram, agora ele não vai sobreviver, agora vamos nos despedir dele. Quase morreu, mas por um fio continuou um pouquinho. Mas a situação era muito incerta, era muito complicada. O profeta Isaías, o servo do Senhor, filho de Amós, foi visitá-lo. Chegou lá, provavelmente olhou para Ezequias, viu a situação dele. Ele disse: vai ser muito difícil Ezequias superar esse quadro, passar por essa situação. E ele lhe disse até com paz no coração, porque era isso que se apresentava, ele era um profeta de Deus. Assim diz o Senhor, olha a sentença, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. São os seus últimos dias, Ezequias. Coloque em ordem tudo, acerta o que precisa acertar. Tem alguma coisa que não ficou resolvida, seu coração tem amargura, seu coração tem tristeza, acerta, pede perdão, perdoa, resolve isso, não fica com o seu coração enroscado, tudo entruncado, não fica. Tem recomendações, instruções a dar, seus familiares, as pessoas que trabalham com você. Põe em ordem a sua casa, para você completar o seu tempo, completar os seus dias em paz. Sabe, eu fico sempre pensando que a gente tem que ter esse padrão, de manter a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, não permitir que haja no nosso coração qualquer coisa que nos faça viver amargurados, frustrados, aborrecidos, com pendências. Devemos acertar tudo que é necessário acertar para viver em paz. A palavra de Deus diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. E certamente Ezequias tinha algumas coisas para acertar, para corrigir, por isso o profeta falou com ele. Mas no verso 2, olha o que acontece. No verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor. Estava terminando, estava acabado, a situação era meia clara, definitiva. O profeta saiu, deixou a mensagem. Eu fico imaginando ele se voltando para a parede, quietinho, talvez sem forças, talvez faltando respiração, talvez dolorido. Ele voltou para a parede e orou, falou com Deus. O que ele orou? Verso 3. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e também com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele não pediu nada. Eu acho isso maravilhoso. Ele não exigiu nada. Ele apenas, na sua humildade, simplicidade, que o momento impunha a ele, não tinha nada a fazer, estava fragilizado. Ele dizia: lembra-te, Senhor. E quando eu fico imaginando que eu e você também podemos estar diante de Deus e dizer: Senhor, lembra-te. O que é que Deus pode lembrar-se a respeito de você? O que é que Deus pode lembrar-se a respeito de mim? Ezequias disse: lembra-te, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade, também com devoção sincera. Ele não falou de perfeição, ele falou de fidelidade e de uma sinceridade no relacionamento que ele desenvolvia com o Senhor. Mais ainda, ele buscava fazer aquilo que aprovava a Deus, buscava viver a palavra, observar a palavra, praticar a palavra. E chorou. Eu acho que era um choro talvez de despedida, um choro talvez pensando: mas Senhor, ainda tem algumas coisas para eu fazer. Senhor, eu ainda gostaria de concluir alguns processos. Senhor, talvez se houvesse uma possibilidade. Ele chorou. Verso 4. Isaías tinha deixado a sala, estava se retirando daquele lugar, mas no verso 4, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, ele estava saindo daquela casa, a palavra do Senhor veio a ele. Deus falou com Isaías, o profeta. E o que Deus falou a Isaías? Disse assim, verso 5, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Ah, que coisa boa! Os milagres de Deus acontecem. E acontecem quando o nosso relacionamento com o Senhor é sincero, é honesto, é verdadeiro, é fiel, é humilde, é quebrantado. Isaías foi interrompido na sua saída e o Senhor disse: Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo, eu ouvi e vi as suas lágrimas. Deus vê as minhas lágrimas, as suas lágrimas. Deus ouve a nossa oração sincera, que vem do coração, que é honesta. Esta oração é poderosa. Suas lágrimas, que refletem o nosso
prostrar, o nosso se derramar, elas podem ser vistas por Deus. E tudo muda quando somos capazes de fato, com um coração sincero, verdadeiro, contrito, nos aproximar do Senhor. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, jamais despreza, nunca desprezou. Volte, diga a Ezequias, o líder do meu povo, diga a ele que ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. A sentença de morte foi anulada. A sentença que parecia ser irrevogável foi revogada. Porque Deus pode fazer isto. Ele é o único que tem autoridade para fazer isso. Continua o texto. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. E Ezequias ia participar de todo aquele momento de intervenção divina também para a cidade, para o povo, para a nação. Deus estava restituindo a vida dele. Verso 6: acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. O Senhor estava acrescentando anos de vida, e eu fico imaginando como foram esses próximos anos que o Senhor disse: olha, Ezequias, eu estou te acrescentando, eu estou te dando, e você vai viver, provavelmente, eu fico imaginando, os melhores dias da vida dele, começando por contemplar, por ver, por participar, o Senhor defendendo, trazendo salvação para todo o povo, glorificando o nome dele, através daquela situação que eles viviam, também difícil, com o rei da Assíria que se levantava contra eles. Verso 7. Então disse Isaías: preparem emplasto de figos. Preparem um emplasto de figos. Foi um remedinho fitoterápico da época. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. Devia haver uma ferida, alguma coisa muito grave. E quando eles fizeram isso, ele se recuperou. Você pode estar certo, todos os recursos daquela época foram utilizados com Ezequias, no tempo que ele estava doente, mas os resultados não foram tão bons. Mas não era agora esse emplastro de figos que iria curar Ezequias. Foi a palavra de Deus, foi a intervenção do Senhor que trouxe cura para ele. Mas o Senhor permitiu também que aquele momento fosse um momento em que Ezequias pudesse provar de tudo que Deus preparou para cada um de nós, para nos manter saudáveis, plenos, revigorados. Nós estamos cuidados pelas mãos de Deus, cuidados pelas mãos dos médicos, cuidados pelas mãos das autoridades, pelas pessoas que nos cercam. Deus usa todos os recursos para cuidar dos seus filhos, mas é Ele quem tem a palavra final para trazer salvação sobre a nossa vida. Verso 8. Agora Ezequias está conversando com Isaías. Ezequias havia perguntado a Isaías: Isaías, me diz uma coisa, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Que sinal
eu posso dizer, você está me falando, mas você sabe como eu estava vivendo, você sabe como eu estava passando, você sabia do meu estado, você viu. Como é que eu posso ter um pouco mais de convicção? Como é que eu posso ter um pouco mais de confiança de que essa mensagem que você está trazendo da parte do Senhor, ela é verdadeira? Qual será o sinal de que o Senhor me curará de fato? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Meus irmãos, você imagina um negócio desse? O profeta disse para o rapaz, o rapaz, lógico, adoecido, fragilizado, mas será que isso vai acontecer mesmo, Isaías? Que sinal eu tenho? E o profeta imediatamente disse para ele: olha, o que você prefere? Que a sombra, ou seja, a sombra é o resultado da luz do sol, luz que está sendo irradiada pelo sol e que produz uma sombra em algum objeto. O que você prefere? Que ela avance ou que ela esteja recuando? O sistema solar foi envolvido nesse processo para mostrar, para trazer uma resposta a Ezequias de que Deus estava falando com ele, estava agindo na vida dele. E olha a resposta de Ezequias no verso 10. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Você imagina, olha a liberdade que Deus deu a Ezequias, a Isaías, para que eu e você pudéssemos compreender que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de ações extraordinárias. Olha que situação. E é exatamente para que eu e você pudéssemos ver que para Deus não existe impossível. Ezequias disse: olha, avançar eu acho que é até mais fácil. Prefiro que recue 10 graus. A sombra volte atrás. O sol, com toda a sua capacidade de iluminar, ele recue um pouco. E no verso 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escada de Acás. Tudo isso por conta de uma oração de um homem que se voltou para a parede, de maneira contrita, quebrantado, humilde, falou com o Senhor e chorou na presença de Deus, e aquilo moveu o coração do Senhor. O Senhor ouviu a oração de Ezequias, o Senhor viu as suas lágrimas, e certamente não eram lágrimas de falsidade, de hipocrisia, não eram palavras hipócritas, mentirosas, fraudulentas, não eram palavras que queriam apenas fazer uma média. Às vezes a gente, humanamente falando, né, a gente ouve as pessoas dizendo: fez uma média com fulano, fez uma aparência, fez uma boa ação, apenas para amenizar. Mas Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, e a oração desse homem e as lágrimas desse homem promoveram um milagre extraordinário, a tal ponto, e Deus reconheceu a fragilidade de Ezequias, e até mesmo para que ele pudesse ser fortalecido na sua fé e na sua confiança, se dispôs a dar um sinal a Ezequias.
não foi algo que feriu a Deus, porque Ezequias, fragilizado, vivendo aquela situação tão crítica, ele não estava capaz de enxergar um futuro de restauração, de transformação. E ele perguntou ao profeta: que sinal? E o profeta deu a ele as alternativas que para nós parece ser uma coisa absurda, o sistema solar voltar. Mas o profeta tinha convicção, clareza, de que Deus é quem tinha dito aquilo a Ezequias. Era Deus quem tinha mandado aquela mensagem. E aquilo que ele falasse, Deus era capaz de fazer. Provavelmente Deus até colocou no coração de Isaías o profeta: Isaías, fale para ele, mostre para ele o meu poder, pergunte a ele, Isaías, se ele quer que eu faça com que o sol avance ou recue, pergunte a ele. Talvez Isaías no seu coração tivesse pensado: mas Senhor, será que é o Senhor que está falando isso mesmo? Como é que eu vou falar isso para ele? Porque isso é improvável, isso é impossível de acontecer. E Deus talvez tenha falado ao coração do profeta: fale a ele, quero que ele saiba, que ele entenda, que ele prove, que ele experimente o meu poder. E o profeta disse: tá bom, então eu vou falar. Ezequias, você quer que a sombra avance ou recue? E Ezequias respondeu da forma que lhe pareceu que seria mais contundente. E foi exatamente isso que aconteceu. Sabem, meus irmãos, minhas irmãs, nosso comportamento diante de Deus, nossa sinceridade diante de Deus, nosso coração honesto, humilde diante de Deus, pode mudar todas as circunstâncias, pode mudar tudo, absolutamente tudo. Por isso que, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, para buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei, restaurarei a sua terra, sua nação, seu povo. Não existe nada que seja completamente descartado, destruído, invalidado, porque quando nós os colocamos de maneira genuína, com o coração inteiro e com sinceridade nas nossas ações, nós sempre veremos os milagres de Deus se manifestando sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Eu creio que nós não precisamos viver hoje circunstâncias que nos façam estar assim. Eu quero um sinal, eu quero uma prova. Não é assim. Eu e você não vamos sair por aí fazendo isso. Deus, quero um sinal. Deus, quero ver se o Senhor existe mesmo. Não. Aliás, hoje esses milagres de Deus, eles são muito naturais. Eles são parte do nosso dia a dia. Eles vão estar com você. Jesus disse isso. Esses sinais, esses milagres te acompanharão todos os dias. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, a partir do verso
15, 16, 17, até o verso 18. Olha o que está registrado. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17: estes sinais acompanharão os que crerem. Isto é natural hoje. Isto faz parte do dia a dia de cada um de nós. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, línguas dos céus, língua celestial, as línguas que falam de vida, das maravilhas de Deus. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois do Senhor ter falado isso, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Ele é fiel para cumprir essa palavra. Eu e você não precisamos provar a Deus e nem provar absolutamente nada. A gente não vive agora dentro desse contexto de quer ver? Quer ver como eu sou? Eu vou pecar na serpente? Não precisa disso, não é assim. Se você viver uma situação, uma circunstância, não provocando a Deus, mas estar dentro de uma situação de ameaça, de risco, e tiver que segurar uma serpente. A serpente é uma ação maligna, é uma emboscada, é uma cilada. Tiver que segurar essa serpente, impedir que o reino das trevas avance, não vai haver nenhum dano a você. Se beber algum veneno mortal, não porque provocou isso, mas envolvido em uma situação, uma circunstância, um veneno mortal acessou você, seu organismo, sua alma, seus pensamentos, não lhe fará mal nenhum, porque estamos em Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador. Tantos sinais, amando as pessoas, colocando as mãos sobre as pessoas, por amor, amando as pessoas, servindo as pessoas, abraçando as pessoas, com atitudes. Talvez agora fisicamente a gente não pode abraçar as pessoas fisicamente, mas abraçando, acolhendo, abraçando, amando, abraçando, servindo, serão curadas. E você vai ver as obras infrutuosas das trevas, os espíritos atormentadores, e você vai se posicionar e repreender toda ação maligna, e eles atenderão a autoridade de Jesus Cristo, o Senhor, que está sobre a igreja e que está sobre você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque seu amor, que nunca falha, sua graça, que nos surpreende, teu Espírito Santo, que nos consola, nos fortalece, nos leva dia a dia a viver os milagres da manifestação do seu poder, das suas misericórdias,
da reconciliação que através de Jesus nos traz de novo para os seus braços. Continua, Senhor, nas famílias, nas casas, no coração dos homens, das mulheres. Continua na nossa nação. Intervém nos hospitais, nas escolas, no poder judiciário. Intervém, Senhor, para que sejamos livres da sentença de morte. A sentença de morte seja anulada no nome do Senhor Jesus. A sentença de morte física, de morte espiritual, de morte emocional, de morte nas famílias, a sentença de morte que os vírus desta pandemia quer estabelecer, seja anulada no nome do Senhor Jesus. Tua graça e teu poder se manifeste, e que o teu povo, a nossa nação, no mundo inteiro, possamos ver, pelo fruto da nossa oração, da oração do teu povo, dos seus filhos, possamos ver as tuas misericórdias, trazendo perdão, e nos trazendo de volta à vida, e vendo os nossos inimigos sendo derrotados, vendo os nossos inimigos cair por terra, como os assírios, e o rei da Assíria ameaçava toda a nação, e o povo de Israel. No nome de Jesus Cristo, um milagre se manifeste nesses dias, para que todos nós possamos ver, possamos celebrar e glorificar o teu nome, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos cantar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. A última vez. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Graças a Deus. Contempla ao Senhor e experimenta essa salvação poderosa para você, para as pessoas que você tanto ama. Contempla essa salvação poderosa para a nossa nação. É assim que a gente crê, que a gente intercede, ora, clama, e certamente viveremos. Que Deus nos abençoe. Vamos consagrar ao Senhor os recursos financeiros que a gente pode dedicar a Ele. Sabe, nós precisamos muito, muito da sua generosidade, a generosidade que transforma. Nós estamos em meio a um desafio importante, estamos prosseguindo para ele, estamos trabalhando,
e temos um investimento gigante na construção que estamos desenvolvendo para que a nossa família possa estar bem abrigada, bem estabelecida e possamos receber tantas outras famílias que também vão provar do cuidado e da bênção de Deus, como Ele deseja que todos nós estejamos nesses dias da parte dEle recebendo. Então, se você puder sentir no seu coração, faça a sua contribuição. Nós temos as informações para você fazer essa contribuição pela internet, temos os dados bancários, temos também um Pix, que facilita bastante para aqueles que já estão aprendendo e já estão utilizando. Então, participe. É um desafio do Senhor para o seu coração, um desafio para você participar daquilo que Ele está fazendo, e você já vai viver isso. Nós temos aí um plano que está sendo executado, de execução da obra, e cremos que até o final deste ano nós teremos boas notícias, e eu ouso dizer para você que podemos ainda fazer um culto este ano de ação de graças ao Senhor. Será um culto de ação de graças por tantas coisas, né? Ação de graças pelo livramento, superamos a pandemia, eu creio nisso, superamos esse espírito de morte que veio sobre o mundo inteiro e que foi impedido de prosseguir. Eu quero ter essa oportunidade de desenvolver esse momento com você, celebrarmos juntos ao Senhor. Então a sua contribuição, ela é muito necessária e importante, e com toda a nossa generosidade que aprendemos do Senhor, nós vamos contribuir. Vamos consagrar a Deus os recursos que nós dedicamos a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós somos os teus filhos, e que alegria poder, junto com o nosso Pai Celestial, com Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o nosso Salvador, aquele que recebeu autoridade sobre todo o universo, poder participar para que o teu reino esteja estabelecido sobre a face da terra, e os teus milagres continuem a fluir entre nós. Por isso, Pai, te entregamos esses recursos. Usa para o teu louvor e glória. Que haja provisão, toda a provisão necessária para esse momento tão especial de mobilização da igreja na construção. E sobre a vida dos meus irmãos, dos teus filhos, daqueles que entendem, estão envolvidos, estão participando, venha sobre eles ainda uma porção extravagante que os surpreenderá, para que possam ser generosos como estão sendo, mas para que possam provar da tua fidelidade, do teu agir, do teu cuidado com eles. Nos seus celeiros eles terão a bênção da prosperidade, no trabalho das mãos haverá a prosperidade dos céus. Aonde colocarem a planta dos seus pés, ali haverá prosperidade. Eles serão bem-sucedidos em tudo quanto fizer, porque assim está escrito, e será assim para o seu louvor e para a sua glória, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Enquanto a gente completa nossas contribuições, a gente pode cantar ao Senhor. Vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que Deus nos abençoe. Nós estamos completando esse mês de março e o próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Se organize para a ceia do Senhor, né? Seja na sua casa, da maneira como nós estamos vivendo hoje. Não deixe de tomar todos os cuidados que nós naturalmente temos que cuidar. Se as autoridades permitirem que possa haver novamente reuniões presenciais, nós vamos avaliar, considerar se de fato é o momento e vamos informar você. Por enquanto, mantenha o seu coração em paz. Nós não precisamos ficar ansioso, inquieto, não precisamos ficar apavorado, nada, né? Nós continuamos ligados em amor, ligados na fé, ligados pela aliança do nosso coração. E isto jamais poderá ser quebrado. Então fique tranquilo, fique tranquila, fique tranquilo. Tome todos os cuidados necessários, use sua máscara, se você puder. Nesse período ainda estamos sendo vacinados, as vacinas estão chegando. Se você puder, né, com consciência, se manter preservado de aglomerações, é um cuidado necessário para esse momento. Já já isso vai passar, já já esse momento vai passar. Mas o que diz respeito a você, a mim, a cada um de nós, seremos cautelosos, cuidadosos, atentos, continuamente, até que tenhamos total segurança para a gente voltar a estar juntos novamente. E eu acredito que a gente teve que aprender a viver de uma outra maneira. Muitas lições nós estamos tirando desse período todo. E essas lições devem ser transformadas em ações e atitudes daqui para frente. Não é mesmo? Deus te abençoe. Continuamos na semana juntos, orando, celebrando ao Senhor. No mês de abril, nós completamos também aniversário da nossa comunidade aqui em Bragança Paulista. 31 anos da nossa comunidade aqui em Bragança Paulista. A Comunidade da Graça no Brasil, nesse mês de março, fez 42 anos. E foi tão bom celebrar, se alegrar. Oramos pelo pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, que foram os instrumentos que Deus usou ao longo de todos esses anos, os inspirando, nos instruindo, nos discipulando, para deixar esse legado para as próximas gerações. E agora, em abril, nós vamos celebrar o aniversário da Comunidade da Graça em Bragança Paulista, a cidade que o Senhor plantou também um pedacinho da família Comunidade da Graça no Brasil e no mundo. Tá bom? Descanse em paz, boa semana para você, guarde o seu coração, vamos permanecer firmes. Tem novidades, algumas surpresas para você em abril. Não se distancie daqui desse nosso relacionamento online. Não se distancie.
Temos algumas coisas que nós estamos planejando e será uma delícia a gente celebrar ao Senhor e oferecer a Ele nosso culto. Em meio a tudo isso que nós vivemos, nós continuamos a confiar e a depender do nosso Pai. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir em nós, que nunca cessou e até que venha nos buscar, estará nos surpreendendo a cada dia. Veremos a tua glória, a tua majestade, o teu poder fluindo na vida de todos nós, seus filhos e filhas. E por isso te glorificamos, Pai, te adoramos de todo o nosso coração. Que o teu amor continue a transbordar em cada vida. Que a tua graça, que através de Jesus nos foi revelada e alcança cada um de nós, que esta graça nos faça compreender que não dependemos do mérito, que dependemos desse seu amor, Pai, que nos é oferecido. Que o teu Espírito Santo continue a nos dar sabedoria, a trazer consolação e nos dar a condição de permanecer na tua presença continuamente. No nome de Jesus Cristo seja assim. Para o teu louvor e glória seja assim. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Um grande abraço. Até já. Até já.